Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais um dia para nos prostrarmos e adorar o nosso Redentor, o autor da nossa salvação, aquele que nos amou e nos conduz hoje como seu povo, o nosso supremo, maravilhoso pastor. Muito bom poder estarmos aqui nesse momento para louvar o nosso Deus. E nesse momento agora tão importante, onde nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Onde nós iremos nos aprofundar e mergulhar na verdade revelada do Senhor. Que Ele nos proporciona e colocou e preservou-a diante de nós, a sua santa palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar e falar mesmo aos nossos corações, que a gente possa sair daqui alimentados pelo nosso Deus. Nós continuamos hoje a nossa exposição dentro do Evangelho segundo Marcos. Nós estamos aí na nossa 26ª mensagem. Os nossos visitantes, nós temos seguido a exposição deste Evangelho juntamente com o livro dos Juízes. E hoje nós então continuamos a partir de Marcos, capítulo de número 6, do verso 30 até o verso de número 44. É um texto muito conhecido de todos nós, e é bem provável que você já ouviu inúmeras vezes alguma mensagem, algum sermão nesse texto, dependendo aí da sua idade, do seu tempo de crente, desde pequenininho, da EBD, EBF, enfim, você tem ouvido sobre esta história, sobre este momento tão marcante e importante do ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler então o texto. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, ou pode ser também aí na nossa projeção. Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 30, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar de deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Somente até aí a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra. E, ó Senhor, que o teu Santo Espírito fale nesse momento ao nosso coração, nos traga entendimento, que possamos ser iluminados, ó Pai, que possamos ser alimentados pelo Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas coisas aconteceram durante estes últimos meses relatados pelo evangelista Marcos. Muitas coisas nós vimos. João foi cruelmente assassinado,
conforme nós lemos no nosso texto anterior. E lembrando que o texto anterior é um salto, ou na verdade é uma lembrança de algo que aconteceu lá atrás. João foi cruelmente assassinado, seu corpo decapitado tinha sido sepultado. Jesus tinha sido informado sobre isso. Herodes tinha ficado perturbado ao ouvir a respeito dos milagres de Cristo. Lembra? Ele ficou maluco com toda aquela situação. Todos os tipos de rumor sobre a identidade de Jesus estavam correndo. O rei acreditava em um desses rumores. Talvez João voltou à vida em Jesus. Era o que o rei acreditava. O que levou a dizer: o homem a quem mandei decapitar, a saber, João, ressuscitou. Os discípulos, apóstolos, tinham sido enviados em sua viagem missionária e agora esses discípulos estão de volta. Voltaram a Jesus. Queridos, é muito interessante esse texto e nós vamos trabalhar algo importante e você já pode ter mais ou menos aí uma ideia a partir do título desse sermão, que é os chamados de todo crente. E quando nós pensamos em chamado cristão, normalmente nós pensamos em grandes coisas. Pensamos no chamado de um pastor, talvez no chamado de um missionário, de um presbítero, de um diácono. Pensamos em alguém que recebeu de Deus uma tarefa extraordinária. Mas Marcos, capítulo 6, nos mostra que, na verdade, o chamado de Cristo não está restrito a algumas pessoas dentro da igreja. Jesus está ensinando aqui a seus discípulos e, por meio dos seus discípulos, ensinando também a nós como deve viver todo aquele que foi alcançado por Jesus, alcançado pela sua palavra. E talvez, queridos, esse seja um dos nossos maiores problemas. Por muitas vezes nós queremos servir a Cristo sem aprender a descansar nele. Queremos ajudar as pessoas sem enxergá-las com compaixão. Queremos fazer coisas para Deus sem compreender que fomos chamados para servir. E pior ainda, nós podemos tentar fazer tudo isso sem depender daquele que nos chamou. São erros que nós cometemos. Por isso o texto de hoje não fala simplesmente sobre o que os discípulos fizeram. O texto de hoje fala sobre quem eles precisavam ser enquanto serviam a Cristo. Porque no reino de Deus, o serviço nunca é apenas uma questão de atividade. Não é. Antes de perguntar o que eu posso fazer para Jesus, nós precisamos perguntar se de fato estamos vivendo com Jesus. E isto é fundamental para entendermos e compreendermos o nosso chamado como crentes. Hoje nós iremos aprender, queridos, verdades importantes sobre o chamado de Cristo aos seus discípulos. Nós vamos compreender que esse chamado passa verdades que se desdobram em chamados. 4 chamados nós iremos perceber hoje, para todo o crente: descanso, compaixão, serviço e vida com Jesus. Jesus nos ensinará então sobre a importância de sermos fiéis aos chamados de Deus para a nossa vida, enquanto crentes. É sobre isso que nós vamos refletir. E o primeiro momento do nosso texto vai do verso 30 ao 32. Eu peço que você volte o seu olhar para o texto, onde nós vamos perceber sobre este primeiro chamado, o chamado do descanso, entendendo que o descanso é uma declaração de fé. É a primeira coisa que nós iremos perceber no texto. Verso 30, 32 diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado, e ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Marcos vai iniciar esta sessão retomando o assunto dos 12 que foram enviados. Jesus envia, depois nós temos o relato da morte de João Batista e agora no verso 30 retornamos ao assunto anterior.
Lembra da estrutura sanduíche que eu falei no sermão passado? Então nós estamos retornando ao assunto anterior agora, onde os discípulos foram enviados e voltaram. E não só nos informando sobre o retorno, Marcos não está só nos informando sobre esse retorno, mas também estabelecendo aqui para a gente o contexto para o milagre que está por vir. Nós vamos chegar a um grande milagre, mas Marcos está aqui estabelecendo todo esse contexto. O relato então que esses homens trouxeram a Jesus, ele deve ter sido um tanto quanto empolgante. Contaram a ele, diz o texto, tudo o que tinham feito e ensinado. Literalmente, foi isso que eles fizeram. Nós podemos imaginar aqui a empolgação desses homens. Jesus, foi isso que nós fizemos. E agora? Para onde vamos? Qual é a próxima cidade? Jesus, para onde nós iremos agora? E Jesus então diz: é hora de descansar. Venham, vamos para um lugar à parte. Trabalhar sem descanso, ficar ocupado sem tirar férias, cumprindo todas as obrigações árduas do ministério ou da ação missionária, e não tirar um tempo de retiro, relaxamento, oração, meditação. Queridos, isso nunca funcionou. Exercer e trabalhar sem descanso não funciona. E é isso que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos. Mesmo Jesus, por causa da sua natureza humana e do grande fardo que ele toma sobre si, ele precisava disso. Lá no capítulo 1, verso 35, nós lemos um momento desses, em que Jesus, após ali curar e orar e expulsar demônios, quase que uma cidade inteira, levanta-se alta madrugada e vai para um lugar à parte. Ter um tempo com o Pai. É isso que nós vemos. Está lá no capítulo 1, verso de número 35. E como ele também conhecia muito bem, Jesus conhece muito bem a necessidade dos seus discípulos e convida-os então para irem a um lugar deserto, onde eles poderiam descansar. Esta é a realidade do ministério de serviço a Cristo. Perceba, Jesus ele não olha para os seus discípulos e vê máquinas. Ele não vê pessoas que devem derramar até a última gota de suor. Ele vê pessoas que precisam de pausa. Ele vê pessoas que precisam de descanso. E essa é a primeira verdade que nós aprendemos no nosso texto. Descanso é uma declaração de fé. Mas eu gostaria que você entendesse algo. Desse descanso segundo a Bíblia. O alistamento dos serviços dos discípulos não pode usurpar ou ofuscar a sua comunhão com Jesus. E Jesus quer ensinar isso a eles. E esta última verdade, ela é significada pelo chamado de Jesus. Vinde vós, venham vocês à parte para um lugar deserto. A ideia aqui é que essa reunião dos discípulos com Jesus significa que, em meio a todos aqueles afazeres, em meio a toda aquela agitação, eles são responsáveis apenas perante Jesus. E precisam estar diante de Jesus. Jesus ensina que quanto maiores as exigências sobre eles, maior a sua necessidade de estar com Cristo. Quanto maior a exigência, mais vocês precisam de estar comigo, mais vocês precisam de mim. O que Jesus está nos mostrando aqui é que, biblicamente, descanso está relacionado com relacionamento com Ele mesmo, com Jesus. É entender que o serviço para Jesus deve começar com vida com Jesus. É isso que Jesus está nos mostrando. E isso foi algo, queridos, estabelecido pelo próprio Deus. A palavra nos ensina que Deus fez todas as coisas em 6 dias, e no último dia Ele descansou. Não porque Deus precise de descanso, mas sim para nos ensinar a necessidade do descanso. Por isso Jesus descansou. Adão foi criado no 6º dia.
Lembra do relato da criação? No sexto dia, o homem foi criado. E qual foi o primeiro dia vivido por Adão? O dia do descanso. Foi o primeiro dia. A vida de Adão começou no descanso. Hoje é domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana. E como nós começamos a nossa semana? Com descanso. Assim nós iniciamos. E queridos, entenda algo. O descanso nos ensina muitas coisas. Já aprendemos que descansar é entender primeiramente que precisamos estar com Jesus. Venham, estejam comigo, vamos para um lugar à parte, vamos descansar. É a primeira coisa que nós já aprendemos sobre o descanso. O descanso é estar com Cristo. Descansar também é uma grande arma contra o orgulho. Por isso ele é importante. Quantos são os relatos de pessoas? Quantos são os relatos de pastores, missionários, que disseram, nossa, fizemos uma viagem intensa, fomos para tal lugar, pregamos, trabalhamos tanto, fizemos tantas coisas, que nem deu tempo para conhecer o lugar. Trabalharam sim, mas você percebe uma pitada de orgulho? Trabalhei tanto, que sequer tive tempo para descansar. E aí, como foi sua semana? Ah, rapaz, foi uma correria. Hoje mesmo não deu tempo nem de almoçar, só peguei um negócio ali e comi no carro mesmo. Se tornou motivo de orgulho para todos nós. A vida agitada, a vida sem pausa, a vida sem descanso, a vida de correria se tornou o nosso orgulho. Nosso coração é mesmo uma fábrica de ídolos, queridos. E nós podemos transformar até mesmo coisas boas, como o trabalho, como nossas atividades, como seu ministério, em idolatria. Nós temos a capacidade de fazer isso. O seu coração tem essa capacidade. Ele pode transformar o seu trabalho, ele pode transformar o seu serviço, ele pode transformar até mesmo o seu ministério no seu próximo ídolo. Descanso quebra esse nosso orgulho. Descanso quebra. E o descanso ele entra exatamente para ajudar a perceber que o mundo gira sem você. O mundo gira sem você. Que a água continua passando por debaixo da ponte. Que o seu ativismo não é sinônimo de fidelidade. Seja no ministério, seja no trabalho. Por isso, querido, cuide de você. Cuide de sua mente. Cuide de seu corpo. O trabalho nunca termina. E quando nós falamos do trabalho na obra do Senhor, ele nunca acaba mesmo. Nunca acaba mesmo. O serviço a Cristo não acaba. Se você pensa, quando eu acabar tudo, eu vou descansar. Você nunca vai descansar. Você nunca vai. Para você se dedicar à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, você precisa de descanso. Você precisa. E sabe de uma coisa? Sabe uma ferramenta muito importante que Deus deu a nós, que Deus deu para o seu descanso, que Deus deu para o seu entendimento do quão importante é o descanso? Sabe qual é a ferramenta? Nós estamos vivendo isso nesse exato momento. O culto a Deus. É um instrumento do descanso. É um instrumento desse descanso de Deus, bíblico, para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos para um lugar separado. Se acheguem a mim, disse Jesus. Queridos, domingo após domingo, os discípulos do Senhor Jesus continuam obedecendo a essa convocação. Venham, se acheguem a mim. Vamos descansar. Vamos descansar. Por isso, não dê desculpas de estar cansado para não cultuar a Deus. Não dê desculpas. O culto faz parte do seu descanso. Ele faz parte.
O descanso bíblico, ele vai nos lembrar: eu não sou Deus, por isso eu preciso descansar. Quando eu durmo, Deus continua trabalhando. Quando tiro férias, Cristo continua governando sua igreja. Quando digo, não posso resolver isso agora, Deus não deixa de ser soberano. Entenda isso. Descanso não é apenas uma ferramenta para aumentar a sua produtividade no dia seguinte, não é. Descanso é parte da própria vida cristã. Aliás, Salmo de número 127, verso 2, o que diz? Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o quê? O dá enquanto dormem. Descanso é uma declaração de fé, de que nós confiamos no Senhor, de que nós reconhecemos a soberania do Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos: quer trabalhar, quer viver o seu chamado, aprenda a confiar em mim. Como? Descansando, entendendo que sou soberano, cuido de todas as coisas. E esse é o nosso primeiro ponto: o descanso é uma declaração de fé. Mas o nosso texto ele continua. O nosso texto ele continua a partir do verso de número 33 até o verso de número 34, onde nós temos o nosso segundo ponto, que é a compaixão precisa conduzir o nosso olhar. Veja o texto, verso 33, 34. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O descanso é interrompido. Uma multidão correu até Jesus e os seus discípulos. E literalmente correram mesmo. Apostaram uma corrida com o barco de Jesus. O comentarista vai dizer que, em sua ansiedade para estarem com Jesus, começaram a correr, contornando as margens do lago. Aproximadamente para elas correrem ali até onde Jesus estava, segundo esse comentarista, elas precisariam percorrer uma distância de 16 quilômetros. Enquanto aproximadamente do ponto em que Jesus estava para a margem era de 6 quilômetros. E o texto vai dizer que eles chegaram primeiro que Jesus. Estavam com pressa, queriam estar com Ele. Queriam estar ali próximos dEle. Mais uma vez, então, nós ficamos admirados com Jesus. Veja o verso de número 34. O texto nos apresenta que, apesar de a multidão interromper ali o tão necessário repouso de Jesus com os 12, Jesus a olha com, como diz o texto? Compaixão. Interessante isso. A palavra grega aqui para compaixão, ela é usada, esse termo que foi traduzido para compaixão, aqui no nosso texto, é utilizado somente para Jesus. Somente enquanto está sendo relacionado com Cristo. E a ideia aqui não é como se Jesus estivesse como nós, às vezes passamos ali na rua, nós vemos ali alguém pedindo uma comida, pedindo ali alguma ajuda, e a gente fica com pena. A ideia não é essa. A ideia não é uma pena. Eu fiquei com pena daquela pessoa. Eu fiquei com uma pena do fulano que estava ali pedindo ajuda. A ideia não é esta. A ideia aqui, essa palavra significa sentir uma dor que leva a uma ação específica. A ideia, essa compaixão que sempre no Novo Testamento é relacionada a Jesus, traz a ideia de uma dor, sentir mesmo uma dor que leva a uma ação específica. Então aqui a sua compaixão expressa esta dor de Jesus e a resposta, a ação diante desta dor então ele passa a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus então age diante desta dor que ele sente. Eles eram para Jesus, conforme relata Marcos, como ovelhas sem pastor.
Muitas vezes pensamos que esta frase, ovelha sem pastor, significa um povo fraco e indefeso. Mas também não é esse o significado aqui no nosso texto. A ideia não é essa. A ideia aqui é que em sua compaixão, Jesus vê um povo inteiro sem direção, sem propósito, sem liderança, sem condução. Jesus então aproveita a oportunidade para ensinar esse povo, para conduzir esse povo, para direcionar esse povo que estava sem rumo, sem pastor, sem liderança, sem alguém que os guie. E como é comum em Marcos, não é em si somente o conteúdo do ensino, mas é também aquele que ensina, que é o foco de todo o interesse aqui do nosso texto. Existem demandas que interrompem o descanso. Sim, e acontece. Acontece. Descansar é importante? Sim. Mas olhar de compaixão é uma marca de quem serve a Jesus. Jesus estava indo para o descanso com seus discípulos? Sim. Mas as demandas interromperam esse descanso. E é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. A compaixão, queridos, precisa conduzir o nosso olhar também. É verdade que existem momentos que queremos nos trancar. Simplesmente isso. Entrar no quarto, fechar a porta, apagar a luz. Às vezes, quem sabe, com uma caixa de chocolate do lado. E descansar. Somente isso. Não ver ninguém, não falar com ninguém. Pode ser que às vezes, como Jonas, foi chamado para pregar a um povo que sofre. E Jonas pensa, eles que se explodam para lá. Talvez assim a gente pensa também. Sabe por que ter compaixão é difícil? É difícil. Porque existe em nós uma batalha em que preferimos ser servidos do que servir. Todos nós preferimos isso. Por isso é tão difícil ter compaixão. Por isso é tão difícil ter essa compaixão de Jesus. Uma dor que leva a agir, que nos impulsiona a uma ação específica. Por isso é tão difícil. E sabe como é que muda essa dificuldade de servir? É simples. Começando a servir. Não tem outra forma, queridos. Não tem outra forma. A única forma de mudar a nossa atitude em servir é servindo. Não existe uma fórmula mágica. Não existe. Se envolver com o ministério ajuda em várias coisas. Se você passar a se envolver mais com o ministério, com a obra do Senhor, com o reino do Senhor, ajudará você em inúmeras coisas. A primeira delas fará de você menos reclamão. Você vai reclamar menos, se você estiver envolvido com a obra do Senhor. Você vai reclamar menos. Mas se envolver também é importante, porque você passará também a perceber necessidades que as pessoas têm. Você passa a enxergar essas necessidades. Quando você se envolve, você passa a olhar e perceber, existem necessidades. Você irá aprender a sofrer a dor do próximo. Você irá aprender a sorrir à alegria do próximo. E muitas vezes esta falta de compaixão, assim como o problema do descanso, passa também pelo nosso coração. Dos problemas do seu coração, das dificuldades do meu coração. Passa por aí também. Como já disse, o coração humano prefere o quê? Ser servido do que servir. E o coração humano tem uma grande dificuldade de olhar para si e perceber tudo o que foi feito para que você estivesse aqui. Você tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. De olhar para mim e perceber tudo o que foi feito para que eu estivesse aqui hoje. Para que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra. Antes de ser um discípulo de Jesus, antes de ser chamado para servir as multidões, eu e você precisamos entender, queridos, que nós éramos multidão também. Que nós éramos também ovelhas sem pastor também. Nós éramos. Comece então pedindo ao Senhor que mude o seu olhar.
Comece então pedindo ao Senhor que ajude você a compreender tudo aquilo que foi feito por você e em você. Comece dessa forma. Peça ao Senhor para que esse nosso olhar, esse novo olhar, ele encha os meus olhos, os seus olhos, de compaixão para com os demais. Esse é o nosso segundo ponto aqui. A compaixão precisa conduzir o nosso olhar. Precisa conduzir. Precisamos enxergar que existem pessoas ao nosso redor com necessidades diversas. Precisamos enxergar isso. Mas lembre-se, segundo Jesus, a compaixão é sofrer, mas é um sofrimento que leva a agir. E aqui a gente entra no nosso terceiro ponto. Servir é um chamado de todos. Verso 35 a 39, veja o texto. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. A distância com a noite está se encurtando, está escurecendo. E com isso os discípulos passaram a ficar inquietos. E possivelmente pensamentos como: estamos longe, está ficando tarde. Esse povo vai ficar com fome, nós não temos comida. Esses pensamentos passou a incomodar os corações dos discípulos. Ou quem sabe pensamentos mais egoístas: eu que não vou dividir a minha comida com eles. Não sabemos. Os discípulos fazem o que parece ser uma sugestão eminentemente plausível, razoável aqui. Dispensar a multidão, permitir que eles voltem, vão pelas aldeias vizinhas, comprem comida, comprem provisões. Essa parece ser a atitude mais razoável nesse momento. Jesus é muita gente, manda esse povo embora. Está ficando tarde, o comércio vai fechar, eles não vão encontrar comida mais. Manda esse povo embora. Dada a hora avançada e o número de pessoas, mesmo essa sugestão, ela também tinha os seus limites. Pode ser que eles nem encontrem pão, comida, provisões. Mas ainda assim, parece preferível a não fazer nada e permitir que uma necessidade se transforme em uma crise. 12, 13, contando Jesus, para cuidar de 5.000 homens. Não sabemos quantas mulheres, crianças estavam ali. Aliás, esse era um lugar deserto, o texto nos diz. E possivelmente não teriam dinheiro para alimentar todo esse povo. Perceba que tem um tesoureiro ali no meio, e esse tesoureiro já faz o levantamento do gasto. Jesus, é 200 denários para a gente comprar comida para esse povo. 200 denários. Se você conhece um pouquinho da história e da cultura do povo do tempo de Jesus, você já ouviu e já leu, já sabe que um denário é o que um trabalhador recebe por um dia de trabalho. Nós estamos falando aqui do equivalente a 200 dias de trabalho para comprar pão para aquela multidão, comida para aquele povo. São muitos meses de trabalho. Mas perceba, Jesus, ao invés de aliviar a crise, falar assim: não, beleza, tudo bem, vamos lá, dispense,
essa multidão, Jesus intensifica. O que ele diz? Deem vocês mesmos de comer a eles. Deem vocês mesmos. Ele ordena. Para eles é uma ordem irracional, senão impossível de ser realizada. Como no caso de todas as ordens do Senhor Jesus, no entanto, essa aqui eles acabarão fazendo exatamente o que ele diz. Interessante isso. Embora nesse momento aqui eles não consigam imaginar como eles vão fazer isso. Jesus pergunta: o que a gente tem aí? 5 pães, 2 peixes. Deem vocês mesmos de comer para essa multidão. Queridos, servir é um chamado de todos. É a terceira coisa que nós percebemos e aprendemos no nosso texto. E agora? Perceba essa situação. Como iremos alimentar uma multidão? Diante de todas as demandas que temos como igreja, como nós iremos passar por todas elas? Diante de todas as demandas que nós enfrentamos na nossa família, como nós iremos passar por todas elas? Jesus ensina aqui aos seus discípulos algo muito importante. E ele começa quebrando aqui expectativas. Expectativas vão ser quebradas. Veja bem, quem é Jesus? Vamos responder essa pergunta? Quem é Jesus? O Deus encarnado. A palavra da criação. O Rei do universo. O Salvador do homem. O todo-poderoso Deus em figura humana. Expectativas foram criadas aqui. Qual expectativa foi quebrada nesse momento? Somos acostumados, e possivelmente os discípulos também acostumados, que reis são servidos, que senhores são servidos. E Jesus quebra essa expectativa. Ele olhando para a multidão, ele vendo toda essa multidão como ovelhas sem pastor, e passa então a servir a essa multidão. Jesus quebra as expectativas desses discípulos. Ele é o rei servo. Ele é aquele que veio para servir e não ser servido. Aquele que veio para mostrar aos discípulos que o maior no reino é aquele que serve. Isso Jesus veio ensinar. Jesus olha para aquelas ovelhas sem pastor. E aqui há algo lindo nesse texto, maravilhoso nesse texto, porque ele olha para aquelas ovelhas sem pastor, e Jesus coloca em prática o Salmo de número 23. O que está escrito no Salmo 23? Você se lembra? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar aonde? Pastos. E o que Jesus faz aqui? Literalmente, queridos, o que Jesus faz é pegar essas ovelhas sem pastor e faz repousar, fazendo essas ovelhas sentarem em uma relva verdejante, verde. Ele vai cuidar deles, ele vai cuidar de suas necessidades aqui. Jesus faz cumprir o Salmo 23. Ele vai ser o pastor do Salmo 23. O nosso pastor, o que nos guia, e nele e com ele nada nos faltará. Nada. E como isso tem se perdido? Como isso tem se perdido? Quantos são os pastores que vêm pervertendo esse ensinamento de Jesus? Querem ser servidos ao invés de servirem? Quantos são aqueles que servem já pensando que um dia serão grandes dentro da igreja? Quantos são aqueles? Certa vez eu ouvi de um presbítero, e não é presbítero da nossa igreja não, tá, irmãos? Mas certa vez eu ouvi de um presbítero que um critério para se tornar um membro do conselho, primeiramente, é passar um bom tempo servindo como diácono.
Daí eu perguntei para ele, eu não sabia que haviam criado plano de carreira dentro da igreja. Não sabia disso, isso é novidade para mim. Não sabia que essa era a nova forma de ser igreja. Pode ser, querido, que você almeja um dia se tornar líder, presidente, presbítero, diácono, pastor, para ter prestígio. E peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Pode ser que você pense em um dia se tornar um líder, um presbítero, pastor, presidente, para ser servido. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que o chamado para o ministério cristão é um chamado para todos e é um chamado para servir. Veja, Jesus envolve os seus discípulos. Jesus os chama a se engajarem pelo reino, a se envolverem nesse empreendimento chamado Reino de Deus. Jesus os chama para isso. Jesus os convoca para isso. Os discípulos organizaram, distribuíram alimento, e no final cada um ainda saiu carregando um cesto de comida. Sobraram 12, um para cada um deles carregar. Perceba, queridos, isso não quer dizer que você é indispensável. Nenhum de nós é indispensável. Jesus não precisa de nenhum de nós. Mas o que nós aprendemos aqui é que em sua graça e em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, Ele nos envolve em seu reino. E até mesmo com o pouco que você tem. Quanta gente tem aí? 5 pães, 2 peixes. Até mesmo com pouco. Talvez você pense que aquilo que o Senhor te deu, seus talentos, suas capacidades, é muito pouco. Mas o Senhor usa, em sua graça, em sua misericórdia, o pouco que nós temos, para a sua glória. No trabalho do seu reino. Dentro desse serviço existem duas maneiras em que eu e você podemos estar, de alguma forma, menosprezando ou até mesmo roubando a glória de Deus. Primeiro, você pode estar fazendo isso negando que aquilo que você tem para o serviço não foi Deus quem te deu. Você pode estar cometendo esse erro. E segundo, fingindo não ter nada que Deus te deu para o serviço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Servimos para que, servindo eu e você, venhamos parecer mais com Ele. É para isso que nós servimos. Esse é o nosso terceiro ponto. Servir é um chamado de todos. Servir é um chamado de todos. Mas há uma última parte no nosso texto. Não podemos servir sem Jesus. Não podemos. Precisamos dele. E é assim que nós vamos encerrar a mensagem de hoje. Nós não somos indispensáveis, mas Jesus é indispensável. Ele é. Jesus é indispensável para o serviço 40 até o verso 44. Diz assim a palavra do Senhor. E eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram, se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. A multidão foi organizada, grupos de 100, de 50. Uma organização ali aconteceu, e organização é necessária no serviço do Senhor. E é interessante que essa organização, não sei você, mas me lembra o livro do Êxodo. Lembra lá? Quando Moisés é ordenado a organizar todo o povo ali em grupos de 100. De alguma forma nos lembra, nos remete a essa passagem. Não nos é dito aqui o conteúdo da oração de Jesus, como Jesus ora, o que ele ora. Não surpreendentemente também, a igreja primitiva
e isso está no relato da igreja primitiva, vi um paralelo aqui entre a alimentação dos 5.000 homens e a última ceia. O procedimento aqui é muito parecido também. Jesus pega ali o alimento, o pão, ele ora, agradece a Deus e parte entre seus discípulos. Com a brevidade aqui também, com a moderação que é muito típica de Marcos, é nos dito que todos comeram e ficaram satisfeitos. E aqui a gente tem um detalhe muito importante, porque ao analisar e perceber esse texto dentro da cultura judaica, algo importante e impactante aqui. A palavra todos, ela é significativa. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Na mesa judaica, havia uma hierarquia ritual, que era chamada de kosher. Esta hierarquia dentro da mesa judaica, e um dos efeitos dessa hierarquia era garantir que apenas alimentos adequados e devidamente preparados fossem comidos por aqueles que eram devidamente limpos. Era um ritual dentro da mesa da cultura judaica. Aqui, no nosso texto, nesse banquete no deserto, uma vez que na mesa judaica alimentos impuros e pessoas impuras eram excluídas no banquete do deserto, no entanto, essa hierarquia ritual, esse kosher, ele é abandonado em favor de um chamado aberto e todos comeram e ficaram satisfeitos. A refeição aqui providenciada por Jesus não sustenta até que algo mais substancial possa ser obtido. Não. O pão de Jesus satisfaz porque ela é uma expressão da compaixão de Cristo. E é dado em tal medida que há uma cesta de sobras para cada um dos discípulos. Em conclusão, queridos, Marcos observa que aqueles que comeram eram 5.000 homens. Homens mesmo. Porque a palavra grega aqui é andrés. Andrés, e não antropoi. Antropoi é humanidade. Homens no sentido geral de humanidade. Mas andrés não, é homem no sentido de gênero mesmo. As mulheres aqui não estão sendo relatadas e nem mesmo as crianças. Era muita gente. Muita gente. Jesus é indispensável para o serviço. Esse milagre, queridos, com toda certeza ilustrou inúmeras histórias infantis. Histórias sobre Jesus, inúmeros encontros evangelísticos. É um grande milagre. Um grande milagre. E perceba, mesmo que os discípulos estivessem descansados, mesmo que os discípulos olhassem com compaixão, mesmo que os discípulos buscassem fazer algo, no fim, se Jesus não estivesse ali, não iria adiantar de nada. De nada. A missão integral, que foi impulsionada pelo liberalismo teológico, propõe exatamente essa ideia. Compaixão e serviço são tudo o que nós precisamos. Jesus é dispensável. É o que a missão integral prega. É o que o liberalismo teológico prega. E na melhor das hipóteses, segundo eles dizem, Jesus vai entrar ali em segundo plano. Mas no mais, nem precisa. O teólogo liberal, o adepto da missão integral, ele vai olhar para esse texto e interpretar esse texto dizendo que o que aconteceu ali foi que os apóstolos, que os discípulos começaram a dividir 5 pães e 2 peixes. A multidão então fica emocionada com aquilo e começam a abrir as bolsas. O que você tem aí? Eu tenho mais um peixe. Eu tenho mais um pão. Eu tenho mais 2 pães. E houve ali uma partilha mútua entre todo mundo. O teólogo liberal, ele traduz, interpreta esse texto dessa maneira. Sem milagre, sem o agir de Jesus, no fim das contas, Jesus nem precisaria estar ali. Bastava alguém bem intencionado. Bastava isso. Estava resolvido o problema dos 5.000. Esses, infelizmente, não entenderam o que Jesus nos ensina.
não compreenderam. Jesus está dizendo que no fim, por bem intencionados que sejamos, por compassivos que sejamos, há algo que somente Ele pode fazer. E para isso Ele precisa estar presente. Esses outros transformaram o Evangelho em um tratado de justiça social e igualdade. Mas o Evangelho não é isso. Como bem disse um teólogo, esses ensinam um Cristo, um Deus sem ira, levando um homem sem pecado a um reino sem julgamento pelo ministério de um Cristo sem cruz. A teologia liberal faz isso. Esse milagre aqui, queridos, é espantoso. Esse milagre é espantoso. Aliás, esse é o único milagre que foi registrado pelos 4 evangelistas. Somente esse. E aliás, que lembrança é trazida por esse milagre? Deus os libertou da escravidão do Egito. Eles que estavam lá como ovelhas sem pastor, esse Deus os guiou pelo deserto quando tiveram fome, esse Deus os alimentou com pão do céu. Esse texto ele nos aponta para um segundo êxodo. Agora não para uma Canaã, mas um êxodo para o reino celestial. Jesus te chama, queridos, para o serviço. Entenda isso, meu querido irmão e irmã. Mas Ele nos ensina aqui hoje que apesar de todos os seus talentos, sem Ele nos conduzindo, nos liderando, o seu talento, por belo que seja, por precioso que seja, não serve de nada. É o que Jesus nos ensina. Você que é músico, serve a nossa igreja através deste talento. Sem Cristo direcionando sua vida, seus sons, a sua arte, podem até ser bonitas, mas não atingirão o propósito pelo qual ela existe. Você que ensina, entenda que por capaz que você seja, por estudioso que você seja, não é a sua capacidade, não é a sua eloquência que atingem o alvo, não é. Nós que somos chamados para o serviço, que possamos entender que se não é primeiramente Cristo nos mudando, nos transformando, estando em nós, eu e você somos incapazes de servir de forma adequada, queridos. Somos incapazes. Entenda isso, você também que é oficial dessa igreja. Você que é presidente, você que é líder de algum departamento dessa igreja, você que serve, você que é membro. Somente Cristo pode fazer isso, somente Ele faz aquilo que foge do natural das coisas. Somente Jesus faz. Somente Ele pode usar os seus talentos para que o seu propósito, o propósito de Deus e a glória de Deus, sejam então a grande finalidade. Somente Ele pode. O chamado, queridos, é para que você seja fiel com aquilo que Jesus te deu. Esse é o chamado. No final, 12 cestos são recolhidos. 12 cestos. Talvez alguém olhe para essa situação, algum discípulo olhe para aquela situação, para tudo aquilo que sobrou, e pense, vamos descartar. Para que a gente vai carregar 12 cestos cheios? Jesus está com a gente, querido. Qualquer coisa, deu fome, Ele faz tudo de novo. Ele faz tudo de novo. Pão e peixe à vontade para todo mundo. Quem sabe na próxima, uma picanha. Quem sabe? Ele está com a gente. Nunca mais vai faltar pão. Nunca mais vai faltar peixe. Ele cria quando quiser. Jesus nos ensina que Ele nunca garante. Por isso, 12 cestos. Por isso eles precisam carregar os 12 cestos. Porque Jesus ensina aqui que Ele nunca garante que dará os nossos dons e talentos ilimitadamente. Ele não garante isso.
Ele te ensina hoje a ser responsável com aquilo que Ele te dá. Se é pouco, se é muito, seja responsável com aquilo que Ele te deu. Nós somos chamados, queridos, para o serviço com e por Cristo. E esse chamado, como eu disse, ele se desdobra em vários outros, que precisam ser exercidos com fidelidade. Como deve viver alguém que foi chamado por Jesus? Descanso, porque nós não somos Deus. Compaixão, porque fomos alcançados pela misericórdia. Serviço, porque fomos chamados para praticar e participar da obra de Cristo. E Cristo, porque sem Ele, todo o nosso serviço é inútil. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus te capacite. Sirva o Senhor. E seja responsável com o chamado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse